dia. Eu já levei um filme semana passada porque eu coloquei a câmera muito atrás e aí ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, ficou um caos, né? Então já está aqui a câmera certinha, bem posicionada e eu acho que dessa vez vai ficar tudo certinho na filmagem. Vamos começar orando, né? Pedir a direção de Deus. Senhor, obrigado porque mais uma vez podemos nos reunir, podemos estudar, refletir sobre a Tua Palavra, dar-nos orientação, Deus, através desse estudo, para que consigamos crescer espiritualmente, entender mais as verdades da Tua Palavra, ser guiados para ter bons argumentos para discutir com pessoas, conversar e também fortalecer a nossa fé. Saber que nós não cremos em fantasias, em ilusões, em contos de fadas, mas que tudo que a Tua Palavra nos ensina é verdade, aconteceu, é história, Deus. Obrigado porque as bases da nossa fé é forte, ela é baseada em Ti, que é o nosso Deus, o nosso Criador, na obra de Cristo, na cruz que morreu por nós. E lembra-nos sempre que, acima de tudo, além de discutir o que nós discutimos aqui, de refletir sobre algumas verdades, alguns aspectos da Tua revelação, que nada disso é válido se não tivermos fé em Cristo, Deus. Então, ajuda-nos a sempre levar a Tua Palavra, levar o Evangelho a pessoas que não conhecem, mais do que ter bons argumentos para discutir sobre a veracidade daquilo que aconteceu, ter bom treinamento para falar o Teu Evangelho para todas as pessoas. Abençoa-nos nesse estudo, em nome de Cristo. Amém. E aí, galera, bom dia a todos vocês. Bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos tratar porque nós cremos em milagres. Então a gente já falou da Bíblia, porque cremos em Deus, porque cremos em Jesus. E milagres, como eu sempre cito aqui, é um dos temas mais explorados pelo History Discovery Channel, né? Quem tem TV a cabo tem a oportunidade de assistir, ou aquelas revistas Isto É, super interessante. Sempre tem uma capa com o rosto de Jesus e as explicações para o milagre, por que aquele milagre aconteceu, qual que é a explicação do povo ter saído do Egito e pisado só em terra seca, que tinha um banco de areia. Eu já citei algumas vezes essas para vocês, né? E milagre é sempre algo muito impressionante para nós. Quando nós ouvimos algo a respeito de milagre, ou lemos os milagres, como é algo extraordinário, não é algo que acontece com muita frequência no nosso dia a dia, é algo que gera dúvida, que gera questionamentos. Então, eu primeiro gostaria de perguntar a vocês, testemunho de vocês, o que vocês já experimentaram algum milagre, ou então já ouviram alguma história de alguém que experimentou algum milagre, que vocês falam, nossa, isso é bem legal, vale a pena compartilhar. O Samuel, acho que precisa deixar a porta, não precisa. É deixar aberto por causa do corona também, para ele ficar muito aqui dentro, sabe? Então tá um ar, tá a janela, vamos ligando, só pra... lá fora. Então. É que eu acabei de voltar da Itália, tá, gente? Tem uma casinha lá. Então, Samuel, num acampamento da igreja, num programa de adolescentes, foram com o pessoal da igreja no bombeiro. E chegando lá, eles foram brincar e ele furou o olho, né? Assim, ele teve uma lesão. E aí os médicos, com essa lesão do olho dele, ia pra cirurgia. Foi pra cirurgia, a cirurgia não deu certo. Né? E os médicos falaram que ele ia ficar com uma sequela, que ia ficar o olho lacrimejante, né? Que o olho ia ficar menor. E assim, não tinha mais o que a gente fazer, né? Desde o começo a gente ficou em oração. E assim, realmente o Samuel não tem nem sinal. Eles falaram que ia ficar que ia ter que ficar pingando colírio, que ia ter que ter um cuidado pelo resto da vida, era o que eles falaram. E Deus realmente operou porque essa nossa ideia é que a cirurgia dá certo, né? Ia por um caninho, não dando lacrimal, não deu certo. Entendi. E aí Deus efetuou a cura depois dos médicos já terem descartado qualquer... Descartado. Legal. Quem mais tem testemunhos aí de milagres, alguma história que conhece, que já ouviu? Ninguém, gente! Que isso, pelo amor de Deus!
acordar, né? Dar uns gritos assim pra ver se vocês despertam, todo mundo arrastando ainda. Tem histórias de milagre? Tem que assistir mais televisão, gente. Vocês estão perdendo o Valdomiro. Todo fim de semana ele ressuscita uma pessoa. Tá difícil, viu? E é engraçado porque, até nisso, né? Eu citei a situação da televisão, mas quando a gente questiona muito sobre... Precisa assinar ou não, né? Presença. Vocês querem fechar? Querem ligar o ar? Tá quente? Como é que vocês estão sentindo? Eu tô com calor. Tá com calor? Aceso. Vamos ligar o ar então? Se alguém veio da China, da Itália, já fala agora, tá, gente? Se quiserem fechar a cortina para ficar sentados ali, tá bom? Tá? Ó, quem não assinou, lembra que tem a listinha de presença, tá? Depois para assinar. Esse controle não está respondendo muito bem. Então, voltando aqui, a gente tem também esses testemunhos da televisão, que às vezes atrapalham muito a gente falar sobre milagres, né? Todo fim de semana alguém ressuscita um, e tem o tecidinho lá, que é o paninho que ele usa para enxugar o suor dele, entrega, que aquilo vai operar milagres, e o copo em cima da televisão. Então acaba virando algo banalizado. E pra gente já fica algo meio difícil de crer quando a gente ouve qualquer testemunho de qualquer situação. Eu tenho uma situação que uma vez eu fui numa igreja e aí abriu uma parte para testemunhos, né? E subiu uma senhorinha lá aliás, eles abriram para falar testemunhos de milagres que aconteceram. Aí subiu um homem com uma senhorinha lá, bem velhinha, e levou e começou a falar por ela, que aconteceu um milagre na vida dela. Eu não me esqueço disso porque foi muito, muito marcante, assim, uma história muito mirabolante. Não estava compatível com a forma como ele estava contando, com a mulher estava reagindo, sabe? Então ele levou a mulherzinha, ó, aconteceu um milagre na vida dessa senhora, e porque ela estava lá em casa passando fome, conta aquele drama, né? E faltava comida, e ela não tinha mais o que fazer, de repente ela colocou a mão dentro do pote de pão e achou uma nota de R$50. E assim, a mulher assim, ó. E ele todo empolgado contando. Então assim, uma coisa que não transmitia confiança. Então a gente vive numa situação dessa com exposição de televisão, em que muitas vezes esses testemunhos não trazem a confiança que a gente precisa para entender ou mesmo acreditar naquilo que está falando, né? E as pessoas que creem em Deus, de alguma maneira, têm dificuldade em acreditar na operação de milagres, que milagres podem acontecer. Quem é descrente, então, tem muito mais razão para não acreditar. Porque não acredita em Deus, não acredita que Deus pode operar milagres, que Ele é todo-poderoso. Então a gente vai discutir sobre algumas situações que levam as pessoas talvez a negarem, a recusarem as verdades de Deus, os milagres que aconteceram, o testemunho bíblico disso, né? E vamos depois trabalhar também alguns argumentos para a gente entender por que as argumentações deles são falhas, né? Bom, existe um filósofo bastante influente, o nome dele é David Hume, que ele viveu no século XVIII. David Hume ou Hume? Bom, David Hume, tem essa aqui. Ele viveu no século XVIII, ele era escocês, tinha lá uma carreira brilhante, filho de pais influentes na sociedade de então, e ele queria ser filósofo. E começou a estudar filosofia, né? E naquela época começou um movimento do qual ele é bastante proeminente, uma pessoa bastante conhecida, que é o empirismo. E o que é o empirismo? Alguém conhece o que é empirismo? Uma de experiência. Isso. Exatamente. Experiência que não tem comprovação, não é? Algo empírico. Algo popular, né? Mais ou menos, a ideia de vocês mais ou menos converge para a mesma coisa. É tudo baseado em experiência.
né? Não necessariamente que tenha comprovação no momento, né? Mas assim, ó, na verdade tem que ter comprovação, porque o empirismo ele parte do pressuposto que tudo aquilo que você experimenta, que você consegue comprovar com fatos, né, com experimentos, com testes, isso é verdade. Então o empirismo parte desse pressuposto. E ele foi uma figura muito importante disso, na defesa desse empirismo. Então ele tem vários livros, vários tratados que falam disso, vários argumentos até importantes. E a gente vai ver que é bastante lógico os argumentos que ele traz também. E ele é interessante porque ele é uma pessoa bastante radical. Ele acreditava no empirismo assim, piamente, tanto é que a divisão dele de estudo é até tratada de uma forma diferente, que é o naturalismo. Somente coisas naturais, somente coisas que acontecem, que você pode ver, pode testar, são verdade. Ele até questionava às vezes alguma filosofia, matemática, que você não tem muita comprovação, física quântica talvez. Então assim, ele realmente era um empirista naturalista, inclusive. E outra coisa que é a questão da probabilidade. Então assim, qual que é a probabilidade disso ter acontecido? Diante de todas as possibilidades de acontecer, a que tiver a maior probabilidade deve ser a que aconteceu. Essa é a linha de raciocínio dele. E até a definição de empirismo é o seguinte, uma das definições que eu encontrei: empirismo é um movimento filosófico que acredita nas experiências humanas como únicas responsáveis pela formação das ideias e conceitos existentes no mundo. Tá? E ele não foi uma pessoa assim, uma pessoa tão desconhecida. C.S. Lewis, no século XIX, já tratou de refutar os argumentos dele. 200 anos depois dele, no século XX, né? 200 anos depois que ele morreu, que tinha os livros dele, ele ainda escreveu um livro para refutar aquelas ideias. De tão influentes que essas ideias são, até na formação da sociedade moderna, que é uma sociedade muito racional, de alguma forma também trabalha muito com o empirismo, né? Tudo que a gente tende a acreditar tudo aquilo que é provado pela ciência, né? Que tem uma comprovação científica. A gente acaba não fugindo muito disso. Quando ele trata a respeito dos milagres, se vocês quiserem abrir o livro de vocês, quem tiver na página 79, tem uma frase que eu achei bem interessante. Porque assim, todos nós, a sociedade também é uma sociedade que crê muito em mitos, em histórias, em Deus atuando, né? E aí ele coloca alguma coisa bem interessante para questionar isso. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte: ao pensar sobre a possibilidade de milagres, então Hume estabelece o princípio empiricista básico que o guiará. Um homem sábio, portanto, ajusta sua crença à evidência. Então ele não descarta que nós temos crenças, mas à medida que você consegue levantar evidências e provar alguma coisa ou não prová-la, a gente tem que ajustar a nossa crença em cima dessas evidências. Ele até propõe um exercício, né? Ele fala assim: vamos todos então imaginar que estamos indo a uma biblioteca, né? E aí a gente começa a pegar os livros nessa biblioteca. Então todos aqueles livros que a gente pega, se algum livro não tratar de matemática, aquela matemática que a gente consegue comprovar, tipo 2 mais 2 é igual a 4, matemáticas que tratam de coisas realmente firmes, né? Esse lixo aqui está querendo participar. Matemática que realmente trata de dados firmes, dados que a gente consegue comprovar, consegue mostrar. Porque existe aquela matemática muito teórica também que parte para uns estudos muito loucos, né? Isso também a gente pode catar tudo aquilo, queimar e jogar fora. Porque não faz sentido a gente pegar um livro de religião, por exemplo, e estudar. Isso na segunda percepção dele. Não tem sentido você estudar alguma coisa que você não consegue comprovar. Se você não consegue comprovar a existência de Deus, não consegue comprovar milagres, não consegue comprovar a vida de Jesus, aquilo que ele operou, não tem necessidade de você estudar aquilo, é uma perda de tempo. Ele era radical a esse ponto, de falar que nada disso, de filosofia, realmente interessa, né? Abra novamente aí na página 81. Então, dessa explicação aqui anterior, a gente consegue construir mais ou menos a mente de que ele partiu para colocar os argumentos dele. E olha esse argumento na página 81. Quem está com o livro aí pode ler? Lucas, consegue ler essa parte em quadro do milagre? Isso aqui? Exato, isso mesmo.
Um milagre é uma violação das leis da natureza, e como uma experiência constante e inalterável estabeleceu estas leis. A prova contra o milagre, devido à própria natureza do fato, é tão completa como qualquer argumento da natureza que se possa imaginar. O argumento dele, novamente, o milagre é uma violação das leis da natureza. Vocês já pararam para pensar nas leis da natureza? A gente faz várias coisas baseadas na lei da natureza que a gente nem percebe. Né? A gente, por exemplo, sabe da lei da gravidade. Já pararam para pensar que a gente está aqui a uma altura, sei lá, de uns 3 metros em relação ao Sol? Ninguém aqui está com medo do prédio cair, né? Ninguém está pensando nisso, que a gente está em risco porque a gente está numa altitude. Porque a gente conhece bem a lei da resistência dos materiais quando o prédio foi construído, sabe bem como existe a resistência desse solo, ele é firme, ele não vai ceder facilmente. A gente sabe que isso daqui é sólido, a gente pode pular, não vai abrir um buraco do nada. Ou mesmo o avião, por exemplo. O avião, na minha opinião, é uma das coisas mais loucas que a gente pode vivenciar. E você vê um negócio daquele tamanho, extremamente pesado, e de repente ele sobe no ar, assim, no nada, né? Diferente às vezes a gente vê alguma coisa na água, você vê alguma coisa em volta, mas no ar aparentemente não tem nada. Mas existem várias leis que governam isso, né? A da resistência do ar, da sustentação, a gente sabe que o ar é composto de moléculas, que a velocidade faz com que diminua o atrito, isso faça com que o avião suba. Então, a gente vive baseado nessas leis. E o que ele coloca, que o milagre é uma violação dessas leis, alguma coisa que opera contra as leis. Quem aqui já tentou caminhar sobre a água? Ninguém sem consciência tentou, né? Ou então a gente sabe que se a água no estado líquido, a gente não consegue caminhar. Apesar que se nós vivêssemos em um lugar gelado, poderia até fazer uma piada agora. Pô, ninguém andou sobre um lago, nunca esquiou, alguém já esquiou aqui? Gente, vocês não viajam? Quando vocês quiserem ir na minha casa na Itália, fique à vontade. Aproveita que as passagens estão baixas. Estão convidados, podem ir à vontade. Mas a gente conhece essas leis. A gente sabe que a gente não pode andar sobre um lago que não esteja congelado sem que afunde. É natural, é uma lei. Né? A gente é mais denso do que a água não tem resistência suficiente para nos segurar em cima dela, então a gente vai afundar. Ou mesmo a lei do atrito, né? Quando a gente está dirigindo o nosso carro, ninguém fica pensando que existe uma lei de atrito, que quando você pisa no seu freio, ele vai acionar um dispositivo que vai segurar e por causa do atrito vai fazer o carro parar. Então são experimentos que todo mundo consegue comprovar, que se você esfregar alguma coisa contra a outra, haverá atrito, e aquilo vai fazer com que a velocidade diminua. Entendem onde eu quero chegar? Isso tudo é experimentado. E segundo Hume, e uma visão humanista, simplesmente naturalista, faz sentido. Mas se você não consegue comprovar, como é que você vai falar que hoje isso aqui tem atrito e amanhã não tem? Imagina que loucura. Né? Hoje tem gravidade, amanhã não tem mais. Então você montou esse prédio porque está voando. Ele quer dizer que aquilo que acontece pode ser repetido, né? Eu acho que a evidência, quando se fala assim, aquilo pode fazer de novo aqui. Isso. No milagre a gente não consegue fazer de novo, né? Exato, porque é uma coisa que vai contra aquilo que a gente experimenta todo dia. Vamos usar o exemplo da água. Quantas vezes a gente viu pessoas caminhando sobre a água quando Jesus fez? Nunca mais. Alguém nunca testemunhou, né? Eu nunca vi ninguém. Apesar de o Henrique Cristo viver entre nós aqui, né? Ele diz, eu acho que contei outra vez, mas não vale a pena repetir, ele estava numa entrevista no Jô Soares e aí ele falou assim, não, porque eu moro em Brasília e faço a corrida em volta da água, aquele sotaque do eu caminho em volta da água, eu faço a caminhada no lago, não sei o que lá. Aí o Jô Soares, muito simples, perguntou para ele assim, mas você caminha em volta do lago ou sobre o lago? Ele deu aquele argumento enorme, né? Mas assim, não vemos no dia a dia nosso pessoas caminhando sobre a água líquida. A gente consegue comprovar que se você pisar sobre a água, você vai afundar. Então, assim, a experiência humana, testes por mais testes, e hoje a gente tem muita ferramenta científica para testar isso de forma insistente, né, repetitiva. E explicações também matemáticas para todo esse tipo de fato, né? E como Hume entende que os milagres são violação dessas leis que são fixas, eles simplesmente não acontecem. Por quê? Além da gente não conseguir provar pelo empirismo, não consegue viver isso novamente,
Existe a questão da probabilidade. De 100 milhões de pessoas que caminham sobre a água, qual que é a porcentagem de pessoas que vai conseguir esse fato, caminhar e atravessar um lago líquido, e qual a probabilidade de pessoa realmente afundar quando pisar nesse lago? A probabilidade de afundar é muito maior, né, de todas as pessoas que nós conhecemos. Então, baseado na probabilidade e no empirismo que nós temos, milagre não existe, porque é uma violação da natureza. Na página 82 também, tem mais uma marcação que eu fiz aqui no terceiro parágrafo. O seguinte, na opinião de Hume, o fato de experimentarmos essas leis e a estabilidade do mundo é evidência suficiente para provar que milagres não podem acontecer. Então, o fato de experimentarmos essas leis e a estabilidade do mundo é evidência suficiente para provar que milagres não podem acontecer. E é algo interessante mesmo, porque eu citei anteriormente, mas se vocês ouvissem que acabou de ressuscitar uma pessoa, qual a chance de vocês acreditarem nisso? Né? Se hoje saísse na televisão assim, ó, pastor João ressuscita o irmão Antônio. Já experimentaram alguma coisa assim? Já vivenciaram? Já viram na TV alguma coisa similar ou não? Sim, já. E qual foi a reação de vocês ao ouvir esses milagres? Fake news. Fake news. Incredulidade, né? Total. Como? Incredulidade total. E nós vivemos dentro da igreja, cremos que milagres acontecem, ainda assim, ao ouvirmos essas histórias, temos incredulidade. Mas é pela banalização mesmo, você falou, é pela banalização da fé. Não que você não creia no milagre, mas não dessa forma, com hora marcada, com faixa na frente, entendeu? Vem buscar a sua milagre hoje. Aí, se você vê do meio que está saindo, da onde está saindo, na hora você fala, não, deixa eu olhar isso mesmo. Eu acho que a gente interpreta que essas coisas foi um erro de interpretação. Então aquilo aconteceu não porque foi um milagre, porque a pessoa não sabia, ela estava, vamos dizer, engasgada, comeu um negócio que parecia que ia fazer dormir, que nem a Romeu e Julieta, e aí voltou. Eu acho que a gente tem eu tenho essa impressão. Ah, aquela pessoa estava manca, não está mais. Ah, sei lá, foi o braço que desinflamou, entendeu? Então dá a impressão que eu tenho essa sensação. Eu ouvi cortando uma Fred, que ela falou, eu fui no Universal e ela fuma. E aí ele chegou lá, subiu lá no palco, falou que ela ia parar de fumar, que ela ia jogar o cigarro fora, para comprar o cigarro tudo de novo. Então na hora, no momento, ela falou, não estou sentindo vontade. É uma manipulação, ela falou, você não sei explicar o que está acontecendo. E você quer parar de fumar? Ela falou, eu quero parar de fumar. Então falou, beleza, eu estou sentindo que não vou fumar nunca mais. Estou saindo para comprar cigarro. Me arrependi de ter jogado fora, de ter dinheiro o cigarro fora. Também tempo de passar um dia, né? Não, mas a gente passou tudo. Então. E é engraçado isso, né? A gente tem esses testemunhos que acabam, ao invés de fortalecer a nossa fé, acabam enfraquecendo. E eu acredito que essa visão que nós temos de duvidar tanto é um pouco até dessa visão nossa de sociedade. Nós fomos educados dessa maneira, a acreditar que tudo que acontece é baseado em fato, é baseado em testes. Todo mundo aqui toma remédio sabendo que aquele remédio vai agir da forma esperada. Mas qual que é a evidência que você tem disso? Que aquele remédio vai realmente... Ah, estou com uma dor de cabeça, vou tomar um Dorflex. Ou estou com uma inflamação, vou tomar um anti-inflamatório. Ou estou com febre, vou tomar um antibiótico. Mas assim, eu não acredito que todos os milagres que acontecem nessas igrejas são mentirosos. Porque quem não quer é Deus, independente, apesar dele. Apesar dele. Então, sim, eu acredito bastante em milagres. Sim, sim. E é isso que a gente vai chegar nisso, né? Eu estou mostrando o contra para depois a gente tratar a favor. Mas a ideia é a gente caminhar para entender que milagres realmente acontecem. E estamos citando esses exemplos assim, não simplesmente para questionar tudo que fazemos, mas para mostrar que essa linha de raciocínio é um pouco do que nós temos incrustados em nós, muito pela educação que nós tivemos, né, pelo mundo em que nós vivemos, ser bastante empirista, acreditar naquilo que consegue ser comprovado pela ciência. E se você assiste uma TV, lê uma revista, é isso que você vê.
Se não fez em laboratório, não existe. Né? Apesar que o Big Bang está aí e o mundo explodiu e ninguém consegue fazer em laboratório, e é verdade também, né? Então, até isso é contradição. Então, quando é conveniente, isso vale. Quando não é conveniente, descarta, tá, gente? Quando nós ouvimos, então, esses milagres, a nossa tendência, que vivemos dentro de um ambiente em que milagres são aceitos, que milagres são verdadeiros, a gente já começa a questionar. Imagina para alguém que não crê na existência de Deus, a chance de entender que isso tudo é uma mentira. Porque a gente vê tantas pessoas morrendo, quantas pessoas que nós conhecemos ressuscitaram. E sempre é um vizinho, de um amigo, de um primo, lá na tribo interior, pode ser verdade esses milagres, mas está vendo que não é tão forte a evidência de que eles realmente acontecem. Então é compreensível, do ponto de vista do empirismo, do naturalismo, que esses milagres sejam questionados da forma como ele é questionado. Mas, Fabrício, também tem gente, não sei se vai chegar nesse... Eu tenho preferido ler o livro depois da aula, para a aula ficar assim, novidade. Isso é tudo novidade, né? Acho que é mais empolgante. Eu não sei se vai chegar nisso, mas tem pessoas que elas realmente querem só crer depois de ver, né? E aí elas ficam procurando esse milagre na vida delas. Essa semana eu recebi uma mensagem de um menino, um moço, falando para a mãe: mãe, larga a mão, Deus não existe. A mãe orava por ele, falou que orava por ele. Era um filminho. E ele: mas larga a mão, tá bom, Mara, fica aí orando, tá bom. Aí nisso ele foi confundido na rua por uma outra pessoa e a pessoa tirou nele. E o tiro falhou, né? Aí ele saiu correndo, não morreu, voltou para casa: mãe, Deus fez um milagre, agora eu acredito. Né? Então tem gente que só vai acreditar em Deus se ver um milagre. Né? Sim e não. Sim e não. Isso de fato pode acontecer. Se a gente pegar os milagres que aconteceram na Bíblia e vemos que muitas pessoas acreditaram por causa de milagres, o que você falou é realmente verdade. Pessoas às vezes precisam e os milagres acontecem. Os grandes movimentos de milagres que aconteceram na Bíblia, a gente consegue traçar 3 grandes momentos em que o milagre era alguma coisa mais comum, né? Na época de Moisés, na época de Elias e na época de Jesus. E que eram grandes momentos até coloquei a palavra aqui. Bom, eram grandes momentos de provação e da forma de mudança de testemunho. Então a gente tinha um povo escravo e aí Deus passou a testemunhar através da lei e estabeleceu as leis. Então a gente vê Moisés operando grandes milagres para afirmar que aquele tipo de pregação era verdadeira. Depois a gente vê na época de Elias que os profetas começam a ter bastante relevância. Então vem antecedido de grandes milagres para realmente reforçar aquela nova forma de pregação que Deus colocaria para o povo. E aí quando Jesus vem com grandes milagres também, é uma forma de atestar aquilo que ele estava falando. Então os milagres, realmente, eles têm essa forma de atestar aquilo que está acontecendo. É uma forma de Deus realmente dar uma carimbada e falar assim: realmente isso é obra minha, é assim que eu quero que aconteça. Então os milagres, eles operam de uma forma extraordinária para dar validade àquilo que acontece. No entanto, quantas pessoas estiveram próximas a Jesus, vivenciaram aquilo, viveram os milagres, viram e não acreditaram? Ao mesmo tempo que o milagre pode ser uma forma de convencimento em dado contexto, ele também pode ser uma forma, aliás, pode ser totalmente irrelevante. Porque pessoas que estiveram com Jesus, viram os milagres, né? Quantas pessoas abandonaram Jesus mesmo depois de ele fazer a multiplicação dos pães? E aí ele pergunta, questiona: quem que quer ficar comigo? A maioria abandonou. Não necessariamente então o milagre vai ser uma forma de convencimento, né? Tem esse lado, por outro lado, não é a única coisa que vai fazer as pessoas convencerem. E muitas pessoas questionam isso: mas se Deus opera milagres, se ele é verdadeiro, por que não opera milagre agora para que todo mundo acredite? Porque Deus opera milagres agora. E ainda assim pessoas não acreditam. E mesmo que aconteça um milagre extraordinário,
Não necessariamente porque faria que a pessoa tivesse fé. Entendeu? E hoje as pessoas veem milagres, atribuem isso ao universo, atribuem isso às pedras, porque não, eu coloquei a pedra na disposição errada. Tem aquele Feng Shui, eu acho, que se você colocar os móveis, pintar as coisas certas, que isso vai trazer boas energias da sua casa. Não é, então não são os milagres que vão fazer com que... Estou vendo que a gente comprou uma vela no mercado para abertura de skate, então usa para passar. Aí a moça do caixa falou assim, deu quantos dias? Aí a gente, como assim, deu quantos dias? Não tá sentada ela com o anjo da guarda, na sexta-feira. E o anjo consome rápido dela? O que é? Não, moça. É muito caro esse anjo. Página 84, ali no meio, diz o seguinte: se você ponderar a probabilidade de um milagre contra a probabilidade de que a pessoa que relata o milagre está equivocada, a segunda possibilidade vencerá sempre. É o que nós estamos falando. Então, se a pessoa dá um testemunho de um milagre, eu vi alguém ressuscitar. Bom, eu conheço centenas de pessoas que morreram e não ressuscitaram. Qual que é a probabilidade daquela pessoa estar errada no que está dando testemunho, de não conhecer ou qualquer outra situação? E qual que é a probabilidade de realmente ter ressuscitado? Ou mesmo, como a até colocou aqui, qual que é a probabilidade dela ter uma doença que às vezes se recuperou rapidamente e a gente está achando que isso foi um milagre? Provavelmente, a chance de não ser um milagre é maior. Né? Então, por causa disso, Hume argumenta que nós devemos acreditar que não acontece, isso não é um milagre. Qual a chance da mulher não ter esquecido aqueles R$50 no pote? Exato, né? Meses atrás. A chance dela não ter acontecido nada, aquele cara tá mais empolgado do que ela, porque era enorme, na minha visão lá. Mas enfim, a gente parte de Hume aqui, e a gente citou também aquele ateu Hitchens, há 2 lições atrás, né, que era um filósofo que colocava realmente a existência de Deus, que não existe. Então, por que você acredita em Deus? A gente falou sobre ele. E ele usa muito esse argumento para realmente atestar que Deus não existe, porque a gente não consegue comprovar isso. Toda essa escola dele de necessidade de prova realmente traz com que esses ateus de hoje tenham bastante argumentos, né, argumentos bons, argumentos até interessantes para colocar contra a existência de Deus, contra a existência de milagre. Só que a gente parte aqui de pessoas que não acreditam em Deus. Então, para eles, qualquer operação milagrosa é diferente. O que surpreende é o próximo ponto, em que pessoas que acreditam em Deus também questionaram a existência de milagres. Que esse acaba sendo mais difícil de entender. E existe um filósofo realmente importante também, ele era judeu, né? Ele é um filósofo que estudou o Antigo Testamento, e o nome dele é Benedito de Spinoza, do século XVII. Então ele chegou e estudou o Antigo Testamento, uma pessoa realmente estudada, né? E chegou à conclusão também que milagres não existem. E o argumento dele acaba sendo até mais interessante, né, do que o de Hume, porque ele coloca que Deus existe, mas milagres não existem. Mas como assim, né? Não, porque Deus, segundo o argumento dele, ele criou todas as coisas, fez leis que são imutáveis. Né? A gravidade, ninguém consegue desfazer a lei da gravidade. A lei do ponto de fusão, né, que a água se transforma em líquido, ninguém consegue mudar isso. São leis que Deus estabeleceu. E Deus é um Deus imutável, ele não muda. Aquilo que ele faz, permanece. Já que ele fez as leis que não mudam e Deus é um Deus imutável, ele não pode quebrar essas leis à vontade, porque ele estaria contra a sua própria natureza. Olha a complexidade do argumento. Então, milagres não acontecem porque milagres são quebras das leis da natureza, e como Deus é um Deus que não pode mudar, ele não pode quebrar essas leis que ele fez. Entenderam? A linha de raciocínio dele? Na página 36 aqui tem um resumo do que ele faz. É o segundo parágrafo, lá no meio da página. Tá? Ele faz o seguinte:
Pode ler pra gente? No caso de Spinoza, No caso de Spinoza, porém, as leis da natureza foram dadas por Deus na criação. Contudo, como existem leis e como Deus não pode mudar, não é possível violar as leis. Se devessem ser violadas, teriam sido violadas por Deus. Visto que Deus é imutável, ele não pode interferir nestas leis e suspendê-las ou fazer com que funcionem de maneira diferente. Se o fizesse, ele teria de estar sujeito a mudanças, e as leis de Deus, na verdade, não seriam leis. isso. É um argumento interessante até, né? Deus é imutável, ele fez leis que não podem mudar. E aí, como é que a gente refuta essa? Essa é mais complexa da gente. A existência de Jesus já seria uma não existência, então não tem como a pessoa ser cristã e acreditar que Deus existe. Tá, ela pode ser monoteísta e não acreditar em Jesus, como são, mas nesse caso ele parece ser cristão. Ele era cristão? Então, na verdade, dá a entender que ele é judeu. Eu acabei não pesquisando. Judeu, ele era tá, judeu, ele então não. faz sentido, É, faz então sentido. não queria em Ele não Jesus. acreditaria na vida de Jesus Cristo. Né? Isso. Posso até. Depois eu vejo se fala realmente que ele era, mas até no livro aqui fala que ele é judeu e que estudou o Antigo Testamento. Então